Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos ler já a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Senhor Deus, a tua palavra para nós é fonte de vida, nos ensina tanto, porque de fato ela ensina aqueles que abrem o coração para aprender. E aqui tem um povo que abre o coração. Esse povo que vem para essa manhã de domingo, Senhor, vem com uma expectativa do lado de dentro, que é necessário ser suprida, e só o Senhor é quem pode suprir. Alimenta-nos, Senhor, nessa hora, nos renova, nos sustenta, levanta aquele que porventura, por alguma razão, tenha entrado aqui com seu ânimo caído. Senhor Deus, abre os céus sobre nós nesse momento e nos traga a revelação da tua vontade através da tua palavra. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu sei que é uma história bem conhecida nossa, mas ela tem tanta riqueza de detalhes. E a palavra do Senhor é tão viva que é mais atual do que o noticiário de amanhã, né? Um homem que casa primeiro com uma mulher. E de acordo com a cultura daquela época, é bem provável que ele tenha se mantido nesse casamento só com Ana durante 10 anos. Porque só se chegava à conclusão de que uma mulher era estéril depois de 10 anos tentando engravidar e sem conseguir. Então isso faz com que Eucana, que é o homem dessa casa, tome uma segunda esposa. Ele vai tomar nos braços dele uma mulher chamada Penina. Penina tem o que Ana não tem, mas Ana tem o que Penina nunca teve. Penina não consegue ser amada pelo marido. O marido não a ama, o marido não demonstra a ela sentimento. Ele ama a Ana, e ele tem o sonho de ser pai. Só que quando ele se casou com Ana, óbvio, ele tinha o sonho de ser pai e Ana o sonho de ser mãe. Tudo que Ana queria era colocar uma criança nos braços do marido. Aquilo seria a grande vitória para Ana. Então, como qualquer casal jovem, eles se casam e começam a sonhar juntos. Pelo menos é assim que deve ser, né? Eles sonham juntos. Quem sabe eles compartilham nas conversas sobre a cama o sonho. Olha, nós vamos ter 2 filhos, 3 filhos. Naquela época se costumava ter muitos, né? Nós vamos ter 10 filhos. O fato é que nenhum chegava. E o tempo vai passando e eles não conseguem realizar o sonho. Eucana então percebe que Ana é estéril. Ele se casa com uma outra mulher. E por quê? Porque Eucana, que é o marido aqui, o homem da casa, ele não está disposto a abrir mão do sonho dele. Ele quer realizar o sonho. Ele quer viver aquele sonho. Ele quer cumprir isso na vida. Ele quer ser pai. E como ele quer ser pai, e ele está casado com uma mulher que não consegue dar filhos para ele, ele casa com outra, com uma segunda. Ele não abandona a primeira, ele vai ter 2.
a outra está gerando, um filho atrás do outro. Então o problema de Eucana, do marido, está resolvido. Quando nasceu a primeira criança, o sonho dele foi realizado. Então presta atenção, em dado momento da vida, esses dois, Eucana e Ana, sonhavam juntos. Só que chegou o momento que Eucana realizou o sonho sozinho. E quando Eucana realizou o sonho sozinho, ele desprezou o sonho de Ana. Ele não deu ao sonho de Ana o peso da importância. Porque ele já viu o lado dele. Ele já realizou o sonho dele. É impressionante que quando ele resolve o lado dele, ele consegue ter o filho dele, os filhos dele, porque a mulher vai gerar um atrás do outro, a segunda esposa, ele se torna insensível ao que Ana está sentindo. Tudo bem, a Bíblia vai dizer que ele ama a Ana, mas quem ama o outro também deseja ver o outro realizando o sonho que tem. Todo ano eles sobem para apresentar sacrifícios a Deus. Mas você não vai ver Eucana fazendo o que Isaac fez. E o que Isaac fez? De acordo com o texto, quando Isaac, o filho de Abraão, se casou, ele também quer ter filhos com a esposa dele. Só que no caso de Isaac, a esposa também era estéril. Só que ao invés de Isaac tomar uma segunda esposa e fazer filho na segunda esposa, realizando o sonho dele, o texto vai dizer, lá em Gênesis 25, que Isaac orou insistentemente a Deus pela esposa dele. Isaac olhava para a esposa dele, e o que Isaac dizia era o seguinte: olha, eu não vou realizar meu sonho sozinho, eu quero realizar o sonho junto dela. Isaac não se tornou insensível ao sonho da esposa dele, não, ele orou a Deus durante 25 anos, 25 anos orando e pedindo a Deus para tocar na esposa dele e fazer a esposa dele gerar. Aí quando gerou gêmeos. Agora a gente vem para a história de Eucana. Ana não consegue gerar. Todos os anos eles sobem a Siló para apresentar sacrifício a Deus, na época devida. Todos os anos eles vão para um ritual religioso, mas em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Eucana foi para o altar e orava a Deus para Deus abençoar Ana. Que coisa! Isaac orou pela esposa, Eucana só está orando por ele? Aí tipo assim, ele resolveu o problema dele, ele teve filho com a outra, acabou, assunto encerrado, assunto resolvido, já tem um filho com a outra, aí tem outro filho, e mais um filho, e mais um filho, e a outra vai gerando, e a outra está gerando, e mesmo assim não tem o amor dele, não tem o amor. E é interessante que ela, ao invés de ela se contentar com o que ela tem, ela está revoltada porque a outra tem o que ela não tem. Ela começa a perseguir Ana, a afrontar a Ana. Mas nesse ponto da história, aqui no versículo 8, o texto vai dizer que o marido vai até Ana, porque vê que Ana está chorando. Quem sabe se naquele dia ele fosse até Ana e dissesse assim para Ana: ó, vem aqui comigo, vamos orar juntos. Nossa! Quem sabe Ana naquele dia pulasse de alegria. Quem sabe se ele segurasse na mão de Ana e dissesse assim: meu amor, não fica assim, eu vou orar e Deus vai te abençoar. Uau! Eu acho que o dia de Ana seria naquele momento impactado. E mesmo sem ainda ter o filho, aquele dia ela jamais esqueceria. Mas o fato é que ele vê a mulher chorando, se aproxima da mulher e pergunta assim: ó, está chorando por quê? Oi? Por que choras? Por quê? Isso aqui é o ápice da insensibilidade. Ele sabe que a mulher não tem filho. Ele sabe que o sonho dela é ter filho. Ele sabe que a outra está perseguindo ela porque ela não tem filho, humilhando ela dentro de casa porque ela não tem filho, pisando nela, zombando dela porque ela não tem filho. Aí ele se aproxima da mulher e pergunta: está chorando por quê? Que isso?
Imagina como Ana recebe essa pergunta. Por que choras? Por que você não quer comer? Ela está chorando e não quer comer. O que é isso? Ela está perdendo a vontade de viver. Porque uma das características de uma pessoa que entra em um quadro de depressão é não ter mais fome. A pessoa perde a fome, perde o prazer pela vida, nada está bom. Aí Ana está chorando, não quer comer, ele sabe o porquê, mas naquele momento ele se aproxima e pergunta: está chorando por quê? Não está comendo por quê? Por que você está triste? Por que está mal o teu coração? Por quê? Aí olha a última pergunta que ele faz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? O que é isso? Olha o que ele está dizendo, ó. Esquece essa ideia de ser mãe, você tem a mim. Esquece essa ideia, esquece seu sonho, você me tem. Eu não te sou melhor do que 10 filhos. O que esse marido está dizendo para ela é o seguinte, ó: esquece esse sonho. É fácil dizer para ela esquecer, porque ele já realizou o dele. Ele já tem filhos com a outra. Aí é mole, né? Ele esqueceu do sonho dele? Não. Se ele tivesse deixado de lado o sonho, ele não teria casado com outra. Ele não teria tomado outra mulher para fazer filho na outra. Aí ele toma outra mulher, faz um monte de filho na outra e chega para essa aqui e diz: ah, esquece isso aí. Fica assim, não, você me tem. Ah, é o rei da cocada. É o bambambam. É o cara. Para de chorar porque você não tem filho. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Que isso? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Que presunção é essa, gente? Que falta de sensibilidade é essa? Quer dizer então que ela está sofrendo e não tem nenhum direito de chorar. Quer dizer então que ela não está bem, ao invés dele se aproximar para ajudá-la a sair dessa situação, orar por ela, dizer para ela: olha, eu vou fazer a mesma coisa que Isaac fez. Não, ele não foi orar por Ana naquele altar. Enquanto Ana depois foi lá para o altar orar, ele continuou na mesa comendo e bebendo. É mais ou menos assim: enquanto a esposa vai chorar no quarto, o camarada está na sala assistindo o jogo. Que isso, apóstolo? Desculpa, gente, eu vou falar. Enquanto a esposa está depressiva no canto, o camarada está no futebol com os amigos. O camarada está jogando com a galera. Está saindo para espairecer a cabeça. Não, porque eu tenho que desestressar. É, legal. Bacana. Enquanto isso está a mulher dentro de casa, oprimida, angustiada, depressiva. E pensando assim, ó, ele não está nem aí para mim. Isso não acontece só no relacionamento de marido e mulher, não. Mas de pais e filhos também. O filho com quadro de depressão. E o pai? E aí, como é que você está? E passa direto, e nem fica para esperar a resposta. Quer que você está assim? E sai andando. Mas peraí, perguntou e nem ficou para esperar a resposta. Não olhou nos olhos, não segurou na mão, não ofereceu o colo, não parou para entender o porquê que o outro está daquele jeito. Por que você está chorando? Por que está assim o teu semblante? Por que você não quer comer? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Mas vou dizer uma coisa para você. Quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que Ana precisava daquilo. O que é isso? Aquilo era gota d'água dentro de um copo que já estava quase transbordando. Porque depois disso aqui, depois dessa decepção de ouvir da boca daquele cidadão: por que você está desse jeito? Eu sou melhor do que 10 filhos. Ana foi para o altar de forma diferente. Ana foi para o altar de forma diferente. Apóstolo, por que isso? Falávamos isso ontem na estrada, na viagem. Tem hora que a dor tem que aumentar. Tem hora que para a gente tomar uma atitude tem que doer mais. Enquanto a gente está controlando a dor, a gente vai se sujeitando a algumas coisas, a gente vai se moldando ao ambiente, a gente vai aceitando algumas piadinhas, algumas conversas fiadas. Tem hora que para a gente se levantar, reagir, bater a mão na mesa e dizer: quer saber de uma coisa? A minha vida vai mudar e agora a dor tem que aumentar.
A pressão tem que aumentar, a perseguição naquele trabalho tem que aumentar para você se levantar e tomar uma atitude. A pressão naquele quintal que você mora tem que aumentar para você reagir e sair de lá de dentro. A pressão naquele ambiente familiar tem que aumentar para você levantar a voz e dizer: peraí, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Vamos lá ficar fingindo que está tudo bem, não. Não vamos tapar o sol com a peneira, não. Vamos resolver o problema, vamos encarar de frente a situação. Tem hora que a dor tem que aumentar. A dor tem que aumentar para fazer a gente pular do chão. É isso que Ana faz. Você está assim por quê? Porque está chorando, é? Não quer comer. Como se só comida fosse o que Ana precisava. Ana tem comida. Ana é uma mulher abastada financeiramente, sabe? De acordo com o texto, o marido dava porções maiores a ela ainda. O marido dava o cartão de crédito na mão dela. Vai para o shopping, vai. O marido dava a ela, nesse sentido, o que ela queria. De acordo com o texto, o marido a amava. É um jeito meio estranho de amar, mas ele a amava. Está na Bíblia, né? Ele a amava. Só que Ana está chorando por aquilo que falta. E quem disse que eu não posso chorar por aquilo que está faltando? Chorar por aquilo que está faltando não quer dizer que eu não deva sorrir por aquilo que eu já tenho. Se eu aprendi a sorrir por aquilo que eu já tenho, Deus me autoriza a chorar por aquilo que eu ainda não tenho. O que não dá é para a gente dizer que não tem nada e ser um ingrato. Em nenhum momento na Bíblia Ana está reclamando do que tem. Ana só está se utilizando do direito de ir em busca daquilo que ela ainda não tem, mas que é o sonho dela. Por que as pessoas querem impedir a gente de lutar pelos nossos sonhos? Por que as pessoas não incentivam a gente na luta pelos nossos sonhos? Por que até gente de perto, ao invés de incentivar, quer jogar balde de água fria? Ou quer dizer para a gente que não precisa? O que ele está dizendo para ela é o seguinte: você não precisa. Quem disse que não precisa? Será possível que ele não está entendendo a importância que isso tem para ela? Ele não está entendendo porque ele já tem. E o que está acontecendo com ele? As pessoas muitas vezes olham para você e não conseguem entender por que você está lutando por algo. Mas é simples para você entender nessa manhã. É porque esse algo pelo qual você luta não é o sonho delas, é o teu. Não espere que ninguém sonhe o teu sonho. Não espere que ninguém se levante por você. Não espere aplausos, não espere incentivo, não espere empurrãozinho, não espere nada para reagir. O que você precisa é ter uma visão clara acerca daquilo que você quer e saber quem é que tem poder para te entregar. Ana não foi chorar na casa da vizinha. Ana não foi chorar no grupo do WhatsApp. Ana não foi chorar na esquina. Ana não foi chorar na casa da mamãe. Ana foi chorar no altar do Senhor. O único que poderia dizer para Ana: para com isso, era Deus. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus olhar para Ana e dizer para ela: desista do sonho. O marido dela está nas entrelinhas dizendo para ela: desiste desse sonho. Mas se Deus não mandou parar, eu não paro. Se Deus não fechou a porta, então eu vou continuar. Se Deus não disse que é para eu esquecer, então eu não esqueço. Deus mandou você parar de sonhar. Deus mandou você abrir mão dessa luta. Deus mandou você desistir desse teu sonho, desse teu projeto. Se Deus não mandou você parar, continua lutando, continua acreditando. Mas ninguém me incentiva. O incentivo virá do alto. O marido, aquele que deitava na cama com ela, está olhando para ela e está dizendo: você não precisa disso. Mas dentro dela está gritando: eu quero, eu quero, eu quero. A sua voz interna tem que ser tão alta a ponto de se sobrepor a todas as vozes externas.
Você tem que falar tão alto dentro de você que você vai realizar esse sonho, a ponto de pessoas à sua volta olharem para você e falar que você não vai conseguir, não vai fazer diferença nenhuma mais na sua vida. Você vai levantar e vai correr atrás e vai realizar. Essas vozes externas não podem abafar a voz do seu coração, que está dizendo que é para você acreditar, que está dizendo que é para você orar por isso, que está dizendo que é para você reagir, buscar, lutar, chorar, clamar a Deus por isso. Não deixe essas vozes de pessoas que não têm compromisso com teu sonho fazer com que você pare de sonhar. Pode não ser importante para eles, mas tem que ser importante para você, tem que ser. E como eles não entendem, eles vão dizer que é besteira. É besteira. Dá uma olhada para tudo que você tem. Sim, eu dou uma olhada para tudo que eu tenho e agradeço a Deus por isso. Mas me deixa olhar para aquilo que ainda não tenho e entender que o meu Deus pode me fazer chegar lá. Isso não é ser ingrato. Pelo contrário, isso é ter fé. Você ainda vai ver aquele filho convertido. Ah, mas o pai dele já desistiu. Mas você não vai desistir. Ela não queria comer, ela não queria chorar, não queria parar de chorar, não queria comer. Ana está dizendo o seguinte: olha, eu não quero ser consolada, eu quero é falar com aquele que resolve o meu problema. Imagina a dor na mesa, porque eles estavam na mesa antes, e Ana tem que sentar na mesa. Aí Ana está sentada na mesa, está todo mundo ali. Todo mundo quem? O marido dela, a segunda esposa e os filhos. Imagina, você consegue imaginar a cena? Ela na mesa, a segunda esposa do marido, o marido sorrindo, brincando com as crianças, e nenhum é filho dela. E a outra, além de ser mãe de todos os filhos que ali estão, ainda zomba dela e persegue ela. Você consegue imaginar a situação de Ana nessa mesa? Qualquer lugar para Ana naquele momento seria melhor do que estar sentada ao redor daquela mesa. Sabe o que a gente precisa aprender a fazer? Sair de algumas mesas e correr para o altar. Sair de alguns lugares que você é pisado, que você é humilhado, e correr para o altar. Ela sai da mesa, porque além de estar sofrendo na mesa, ainda tem alguém na mesa que pergunta para ela: está chorando por quê? Não quer comer por quê? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Na mesa. Ela não fala nada. Não fala nada. Com ele não. Ela não fala nada com Penina não. Ela não fala nada com a melhor amiga não. Mas ela vai falar tudo o que ela tem que falar com Deus que ouve. Sofrendo, chorando, não come. A realidade dela está bem diferente da de todo mundo que está naquela mesa. Ela está sofrendo, ela está sangrando por dentro. Aí ela foge da mesa, ela sai da mesa e vai para o altar. Posso falar? Ela só chegou no altar porque ela saiu da mesa. Vou falar de novo. Ela só chegou no altar porque ela saiu daquela mesa. Se ela fica naquela mesa, a insensibilidade das pessoas ia matar ela, ia acabar com ela de vez. Se ela continua naquela mesa, ela morre. Ela só chegou no altar porque ela teve a atitude de sair daquela mesa. Só que quem estava naquela mesa não queria que ela saísse da mesa. Tem gente que não quer que você saia de perto, quer continuar pisando em você. Tem gente que não quer que você tome uma atitude, quer continuar te massacrando. Tem gente que não quer que você se levante e saia dali, não, quer continuar te humilhando. Penina não queria que ela saísse da mesa, porque naquela mesa Penina está se colocando em uma posição superior à dela. E quem gosta de te pisar, gosta de ter você do lado para continuar te pisando. Só que ela não aceita mais aquilo. Ela sai da mesa e chega no altar. Ela vai se esconder? Não.
Porque tem hora que dá vontade da gente sair de ambientes assim e se esconder, não é? Se isolar. Quantas vezes algum de nós aqui ao longo da vida já disse assim: olha, a vontade que eu tenho é de sumir. Na verdade, a vontade que a gente estava tendo é de não ser visto por ninguém, e nem ver ninguém. Dá vontade de se esconder, cavar um buraco e se colocar dentro dele. A gente não está querendo ouvir mais aquilo, não está querendo ver mais aquelas cenas, a gente não está querendo participar daquela história, a gente não quer. Só que ao invés de fugir, ao invés de falar com Penina, que é quem está afligindo ela, ao invés de falar com o marido, que acabou de ser insensível com ela foi falar com quem resolve. Ela correu para o altar, foi falar com Deus. E naquele dia ela foi diferente. Por quê? Porque a dor naquele dia estava no ápice. Sempre doeu na vida dela, mas aquele dia, quando o marido dela, chega perto dela e diz: eu sou melhor do que 10 filhos, ou seja, esquece isso aí. Depois de tanto lutar, ele chega perto dela, depois dela tanto lutar, ele ainda chega perto dela e diz: esquece isso, deixa isso de lado, você não precisa de filhos, você precisa de mim, eu sou melhor do que 10 filhos para você. Isso aqui foi o ápice da dor. Essa pancada aqui doeu, rasgou Ana por dentro. E no momento em que a dor aumentou, Ana orou como ela nunca orou na vida. Ela foi para o altar, dobrou os joelhos e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão. Ela está sendo específica naquilo que ela quer. O marido dela está dizendo para ela: você não precisa. Mas ela está falando para Deus: eu quero. A pessoa que deita com ela na cama está dizendo: você não precisa disso, esquece isso. Ela está no altar falando para Deus: Deus, eu quero, e eu sei que o Senhor pode me dar. Se o Senhor me der, olha, se o Senhor me der, eu sei que o Senhor pode me dar o que eu nunca tive, Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer por mim o que o meu marido não faz, Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer chegar na minha vida o que eu nunca consegui fazer chegar. Se o Senhor me der um filho homem. Aí ela vai dizer para Deus, ela vai fazer um voto com Deus e vai dizer para Deus: eu vou entregar ele no altar do Senhor, ele vai crescer na tua casa. O que ela está dizendo é o seguinte: ó, se o Senhor me der um filho homem, eu vou esfregar na cara de Penina? Não. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou calar a boca do meu marido que diz que é para eu esquecer do sonho? Não. Se o Senhor me der um filho homem, eu entrego ele ao Senhor. O que é isso? E foi nesse tempo que Deus deu para ela. Por quê? Porque quando aquilo que eu quero não for para esfregar na cara de ninguém, mas for para exaltar o nome dele, ele me dá. Eu vou repetir: quando aquilo que eu quero for para exaltar o nome dele e não para esfregar na cara de ninguém, aí eu estou pronto para receber aquilo que só ele pode me dar. Se Ana dissesse assim: ó, me dá um filho para calar a boca do meu marido, Deus não teria dado. Me dar um filho para esfregar na cara de Penina, Deus não teria dado. Mas como ela disse: me dá um filho para eu entregar ele no teu altar, aí Deus olhou para Ana e deu um filho para Ana. Quando for para exaltar o nome de Deus, Deus vai te entregar. Quando você disser: Senhor, não é para competir com ninguém, não é para fazer ninguém engolir nada, é para exaltar o nome do Senhor, aí você está pronto para receber. Quem está comigo dá glória a Deus. E quando foi que Ana entendeu que ela deveria orar assim? Quando a dor chegou no ápice. É impressionante como a dor leva a gente a entender o propósito. A dor, o quase morrer, muitas vezes leva você a dar mais valor à sua vida e a entender o propósito de Deus para ela. Quando você quase morre, você começa a dar valor à vida e dizer para Deus: Senhor, eu quero viver o teu propósito. É impressionante como a dor ensina a gente a viver o propósito. Porque foi num momento de maior dor, e eu termino aqui, que Ana disse: Senhor, é para exaltar o teu nome, é para entregar para o Senhor. A dor fez Ana entender o propósito. Aí Eli, que era o sacerdote, que já não tinha mais intimidade com Deus, que já não estava entendendo nada que estava acontecendo, ele viu a boca dela se movimentando, mas não saía som, ele não conseguia ouvir, ele só conseguia ver o movimento da boca. Aí ele chegou para ela, e era cedo, e disse assim para ela: afasta de ti o teu vinho. Ele pensou que ela estava bêbada.
Está com a cara cheia, mulher. Ela olha para ele e diz: não, meu senhor, eu não tenho bebido bebida forte nem vinho. Eu não tenho bebido bebida forte nem vinho. Mas peraí, a mesa que ela acabou de sair tinha vinho, e ela não quis beber. Eu vou repetir e você já vai entender, ó. A mesa que ela acabou de sair tinha vinho, e ela não quis beber. E perceba na oração dela que ela diz para Deus que o filho dela seria nazireu. Está no texto aí. Ela faz um voto para a vida do filho, que o filho não ia beber, que ele não ia passar navalha na cabeça. Ela fez um voto para o filho. E mãe de nazireu também não podia beber. Ela ainda não tem um filho, mas naquela mesa ela não quis beber vinho, porque mesmo não tendo, ela já estava se comportando como se ela tivesse. Entendeu? Quando eu me comporto como alguém que já recebeu, eu atraio aquilo que eu estou querendo receber. Se você esquecer tudo e gravar só essa frase: quando eu me comporto como alguém que já recebeu, eu atraio para a minha vida aquilo que eu estou querendo receber. Ela não bebe naquela mesa, ela já está se comportando como se estivesse grávida. Aí ele olha para ela e diz assim: ó, vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Ela não disse para Eli o que ela pediu, mas saiu uma palavra da boca do sacerdote assim para ela: ó, vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a sua petição. Ou seja, qualquer coisa que você tenha pedido naquele altar, que Deus faça acontecer na sua vida. Aí o que aconteceu? De acordo com o texto, o semblante de Ana já não era mais de dor, mas de alegria. Meu Deus do céu, Ana chegou triste, chorando, saiu de cabeça erguida e sorrindo, mas ela não está grávida ainda, mas ela tem uma certeza no coração dela: Deus me ouviu, eu entendi o propósito, eu orei diferente, Deus me ouviu, e chegou o tempo de eu realizar o meu sonho, chegou o tempo de Deus me abençoar. O que a Bíblia mostra para nós? Que ela voltou para a mesa e comeu. Antes ela não queria comer. Por quê? Porque quem quer morrer não está querendo comer. Agora Ana volta para a mesa e come. O que é isso? Ana está dizendo o seguinte: olha, eu queria morrer, mas depois de falar com Deus, Deus me deu a alegria para viver. Eu estava a ponto de desistir, mas depois de falar com Deus, Deus me deu a certeza que chegou a hora de realizar o meu sonho. Ainda não tinha engravidado por fora, mas aqui no coração já estava gerando a promessa de Deus. Oh meu Deus, Deus abençoou a vida dela e deu para ela um filho. Ela colocou o nome de Samuel. Samuel foi profeta, sacerdote. Oh meu Deus, Samuel foi profeta, sacerdote, juiz, ministério tríplice. Por quê? Porque quando é gerado com dor, não vai ser qualquer coisa que vai ser gerado. Aí mais à frente tem um cântico de Ana, capítulo 2 tem um cântico de Ana, e no cântico de Ana, Ana está cantando, agradecendo a Deus, está dizendo: até a estéril deu à luz a 7 filhos. Então Ana não teve só Samuel, até a estéril deu à luz a 7 filhos. O que é isso? Samuel foi só o primeiro, mas Deus ainda tinha muito para a vida de Ana. Apóstolo, Deus abriu a madre de Ana? Não, Deus abriu o céu sobre a vida de Ana. Ana pediu 1, Deus deu 7. Não, você não pegou. Ana pediu 1, Deus entregou 7. Fica de pé para a gente terminar. Quem está com a esposa aí do lado aí, marido do lado, pergunta para essa pessoa que está do seu lado aí: qual é o teu sonho? Você sabe mesmo qual é o sonho dessa pessoa? De verdade, você sabe? Você conhece mesmo? Estou falando do sonho. Meu sonho é fazer uma escova e ficar mais liso. Não, isso aí você vai no salão da irmã ali. Estou falando do sonho de vida, projeto de vida. Você sabe? Só sabe quem se importa. Se você se importa com quem está do seu lado, então você sabe qual é o projeto de vida dela. Apóstolo, mas eu amo.
Ama, mas se importa? Ama ou é apaixonado? Calma, se eu quer colocar em dúvida os casais aqui, não. Que paixão é diferente de amor. Paixão eu quero o outro do meu lado para satisfazer a mim. Amor eu quero o outro do meu lado para satisfazer a ele, para que eu satisfaça ele. Amor é diferente. Amor é o outro do meu lado por mim. Perdão, paixão é o outro do meu lado por mim. Amor é o outro do meu lado para que eu faça por ele. Você sabe o projeto, o sonho da pessoa que está do seu lado? Se ainda não sabe, vocês vão ter que ter uma boa conversa hoje ao redor da mesa, no almoço de domingo. Sem vergonha, sem timidez. Porque se você não tiver coragem ou tiver vergonha de contar para o seu cônjuge qual é o teu sonho, o relacionamento de vocês está precisando ser alinhado. Eu não posso ter vergonha de contar os meus sonhos, até os mais loucos, para minha esposa. Não posso ter nem ela para mim. Você está entendendo? Você sabe quais são os sonhos dos seus filhos? Poxa, aí a vida é deles. Eu sei, a vida é deles, mas você é a plataforma para que eles cresçam. Ainda mais quando chega na minha idade, você vai entender. Quando chega na minha idade, a gente não produz mais por nós. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente está se envolvendo é pensando em projetá-los. Eu tenho 3 para projetar, sabe? Para ensiná-los a voar. Eu não vou voar para eles, eu vou ensiná-los a voar. Não é deixar nada para eles, é deixar algo neles, para ensiná-los a lutar por aquilo que é deles. A grande maioria aqui na nossa região, na nossa cidade de Campos, aprendeu a construir uma coisinha para deixar para os filhos. Comprar uma casinha para poder deixar para os filhos. Está tudo errado. Está tudo errado. Aí a grande vitória de alguém, por exemplo, na Baixada Campista, é ter uma meia água para poder deixar para o filho. Está tudo errado. O tempo que você ficou se rasgando para construir a meia água para deixar para o seu filho, você não construiu nada no seu filho. Você construiu no terreno, mas no coração dele, quem sabe nada. Você tinha que ensiná-lo a conquistar a dele, a construir a dele. Você sabe quais são os sonhos dos seus filhos? Porque se você não tiver tempo para os seus filhos, o tigrinho vai ter. Essas coisas aí vão ter.